Virou por um motivo muito comercial, né? Eu fui contratado por uma grande empresa para fazer um projeto. E isso já, obviamente, aconteceu muito, né? 20 anos de storytellers. Mas essa vez foi um processo diferente, né? Foi aquela coisa, foi meio tumultuado, o processo estava meio enrolado, a sede da empresa é na Alemanha, e os alemães passaram umas diretrizes, estava tudo muito confuso. E aí quando eu fui conversar com eles lá presencialmente, eu falei, cara, mas o que foi esse processo todo bagunçado? O que aconteceu? Eu falei, não, olha, é o seguinte, a Alemanha falou que a gente não podia contratar ninguém de fora, né, assim, terceirizado e tal, e você é um cara terceirizado, então a gente teve que meio que botar você como se fosse parte, não exatamente como um consultor externo. Tem todo um porquê. Eu falei, cara, mas por que tudo isso? Porque a gente tava conversando com o ChatGPT e ele falou que a gente precisava de uma ajuda externa e essa ajuda tinha que ser você. Tipo, tinha que ser você. E a gente então foi atrás de você. E aí eu entendi, falei, cara, que loucura. Isso um ano atrás, literalmente um ano atrás, junho do ano passado. Né, junho de 2025. Falei, cara, que coisa louca, sabe? O ChatGPT me recomendou. Isso já tinha acontecido outras vezes no passado, tipo assim, algum profissional me recomendar. Inclusive uma vez a Berta rolou uma dessa. A empresa chegou e falou, não, mas o Fernando é muito caro, então outro quer metade do preço. Ela falou, não, mas se você quer isso que você tá querendo, você tem que ser com o Fernando. E as pessoas seguem recomendação mesmo que o preço seja mais caro. Agora, nunca tinha acontecido de uma IA fazer isso. E eu falei, pô, que legal, vai iniciar uma nova era, né? E aí passou 6 meses e nada aconteceu, nenhuma outra empresa entrou em contato. Falei, poxa, que eles foram por um caminho de ir conversando até chegar nessa indicação, né? E não tá sendo uma coisa natural, automática, nem todo mundo tá seguindo esse caminho, tipo, esse labirinto de chegar até mim. E eu comecei a querer estudar sobre isso, como é que funciona? Como é que ela recomenda? Como é que ela... O que faz ela... Em que momento ela recomenda? Como é que faz ela recomenda? E comecei a estudar sobre isso. E comecei a fazer um monte de teste a partir de novembro do ano passado. E aí as coisas foram dando muito certo. Eu fui realmente entendendo os caminhos, o que funciona, o que não funciona. Até que finalmente esse ano, de 2 meses para cá, toda semana alguma empresa pega e manda mensagem. Falando, olha, Fernando, a gente quer que você faça o treinamento dos executivos. Você quer bem o que eu faço. E aí, quando eu pergunto como é que você chegou em mim, né? Só assim, inteligência artificial, ou pela internet, ou uma recomendação da IA. Então isso está acontecendo cada vez mais. E foi graças a esse trabalho de, assim, contar para a máquina o que ela não sabia sobre mim. E eu ainda perdi uma oportunidade, que se eu tivesse feito isso no passado, eu já teria colhendo frutos disso há muito tempo. Eu não fiz. E olha que eu tenho um blog, olha que eu tenho site, olha que eu tenho tudo isso. Mas eu não fiz do jeito ideal para a inteligência artificial saber dessa informação. Né? Uhum. Então aí que entra essa parte de como é que eu faço para ser referência. Bom, primeiro você tem que ter uma base para isso, né? Você precisa ter alguma coisa. Lastro na vida real. Tem que ter né? lastro na vida real. Porque isso acontece também, né? Da pessoa querer, mas realmente ela não fez nada no mundo real, ela não realizou coisas. Então, de repente, é o caso de... E aí o lastro do guru, do tipo, eu tenho meu lastro aqui porque eu tenho 1 milhão de seguidores. Dane-se, ela não tá nem aí pra isso, ela não leva isso em conta. Então, o que a IA leva em conta? Ela leva em conta coisas do tipo assim, autoridade. Mas a autoridade pra ela não é a autoridade do guru que, só trouxe alguém teve resultado com o que você fala. Não, não é isso. A autoridade no mundo real é você ter um processo reconhecido, né, inclusive pelas instituições do mundo real. Então, se você tem prêmios, isso é uma coisa que faz diferença. Teve um reconhecimento externo, né, o que o Clóvis de Barros falaria que são os circuitos de consagração social. Isso aí, as IAs levam isso muito em conta. É do tipo, não, essa pessoa é reconhecida pelos pares, ela é reconhecida por outras pessoas. Igual os prêmios que você ganhou de melhor World's Best Storyteller. Isso ela leva muito em conta. Isso ela fala, ok, esse cara... Contanto que eu prove que eu ganhei esse prêmio, porque muita gente então, pode inventar... Então você não pode alegar... Não, você não pode alegar. E você como tem que trazer... você prova pra ela? Nesse caso específico, Nesse caso específico, eu tenho que ter no meu site uma postagem né, bem estruturada, explicando essa história, como eu ganhei o prêmio, quanto que eu ganhei o prêmio, e o link pro prêmio. Porque aí eu tenho o link onde tem lá minha foto, sabe assim, na página do prêmio, que explica o que é o prêmio, que é uma instituição internacional, e eu tô lá. Então, assim, sim, tem está lá, eu existo naquele lugar, e esse link acontece, né? Então ela tem como ir lá verificar e falar, realmente, o Fernando está ali.
Eu tenho que fazer esse trabalho de levar para ela. Ela não vai buscar, ela não vai fazer essa verificação por conta própria. Porque essa verificação, entre aspas, custa caro para a inteligência artificial. Ela ficar vendo se é verdade ou não. Se você faz uma alegação sem prova, ela descarta. É mais fácil para ela descartar do que ela querer verificar. Então você tem que fazer o trabalho de casa, a lição de casa, de verificar e dar para ela tudo verificado. É mais ou menos a lógica. Por isso que ela leva muito em conta, por exemplo, o Wiki. E é muito interessante, porque ela leva muito em conta o Wikipedia, só que ela não... Ela leva o Wikipedia como fonte de confiança, mas não de autoridade. O fato de você estar na Wikipedia não quer dizer nada. Ela não leva em conta como autoridade. Ela considera como tier 3, assim, bem baixinho. Ela não considera como algo importante. Mas ela fala que o que está ali, ela considera como verdade. Então, E ela separa essas duas coisas. Então, autoridade é uma coisa e verdade é outra. E você tem que ter essas duas coisas. Então você tem que ter o lastro no mundo real e você tem que comprovar este lastro digitalmente. Tá, mas por que muitas vezes a gente vai lá e pesquisar e tem uma lista de profissionais que têm autoridade, mas eles não estão na lista dos principais profissionais daquela área? Porque eles não conseguiram comprovar essa autoridade. Ela nem chegou a essa autoridade até a inteligência artificial. O fato de você ser muito bom não quer dizer nada se ninguém souber que você é muito bom. E quando ninguém souber que você é muito bom, para as IAs isso também é verdade. Ela tem que saber que você é muito bom. E para ela saber que você é muito bom, você tem que contar para ela. E aí tem formas de fazer isso de um jeito estruturado. E aí entram coisas técnicas, detalhes técnicos. Por exemplo, você tem que ter uma coisa no site que chama... Primeiro, você tem que ter um site. Isso é importante. Você tem que ter um site. Tem que ter um site. Tem que ter um site. Em 2026 tem